Eu penso que a sua participação nesta reflexão já começa a demonstrar que tanto eu como você, nós estamos buscando juntos um modo diferente de pensar a liturgia. E esse modo diferente de pensar a liturgia, eu entendo que seja um modo de pensar a liturgia com celebrações sempre mais, cada vez mais, celebrações evangelizadas e evangelizadoras. Em vários momentos que eu refleti a PLP, a Pastoral Litúrgica Paroquial, eu coloquei algumas perguntas que eu considero que são, assim, básicas. Por isso eu estou repetindo agora aqui, no início dessa nossa reflexão, as mesmas perguntas que você já deve ter ouvido em tantas e tantas outras oportunidades. Basicamente, eu vou colocar 3 perguntas aqui no slide. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: qual é a finalidade da liturgia na sua paróquia? Essa é a primeira pergunta. Qual é a finalidade da liturgia na sua paróquia? Uma segunda pergunta: como a liturgia contribui para o crescimento da vida cristã das pessoas que participam na sua paróquia? E eu coloco mais uma pergunta, né? As celebrações litúrgicas na sua paróquia, elas despertam atividades pastorais e ministeriais? Eu mostro aqui no slide, né? Você tem aqui onde estou mostrando com o mouse, né? Você tem aqui um slide no centro, uma representação de Emaús, Jesus Cristo, com um casal, discípulos de Emaús, que é representado em pintura moderna. Aqui acontece a celebração da palavra, a celebração do sacramento aqui no centro, e a partir da celebração vão acontecer ministérios. Ministério da partilha do pão, ministério da pastoral da liturgia, ministério do trabalho, ministério, atividades pastorais, né, que estão aqui ao redor. Tudo começa na liturgia. Então, essas 3 perguntas: qual é a finalidade da liturgia na sua paróquia? Como a liturgia contribui com o crescimento da vida cristã? E as celebrações das celebrações litúrgicas na sua paróquia, elas despertam atividades paroquiais? Essas são as 3 perguntas que vão nortear o nosso trabalho, a nossa reflexão aqui nesse momento. Então, pelo modo como você responde a cada uma dessas questões, você poderá perceber se você está feliz ou se você está incomodado com o modo como se celebra a liturgia na sua paróquia. Como é que acontece isso, né? Pode ser até que a sua paróquia celebre bem, faça celebrações bem feitas, o padre tenha cuidado, faça homilias muito boas, o padre tenha zelo com a liturgia, você percebe que o pessoal cuida de fato da liturgia, mas num dado momento começa a entender que é sempre a mesma coisa, que sempre acontece do mesmo jeito, sem algum resultado prático na vida da paróquia. Você percebe que as celebrações, de repente, não acrescentam nada, porque tudo continua do jeito como está. Então, mesmo fazendo celebrações bonitas, celebrações que são capazes de emocionar, parece que os resultados em termos de espiritualidade, em termos de crescimento na fé, em termos de atividade, que esses resultados, eles são muito poucos. Então, a pergunta que a gente coloca é sempre essa, né? Claro, você pode dizer para mim, né? Você pode me dizer, bom, são resultados espirituais e por isso são de ordem interior. Sim, é verdade, são de ordem interior, isso é uma constatação válida, mas isso pode ser também um mecanismo de defesa para se desculpar da ineficiência celebrativa em termos de resultados práticos, né? E tem ainda uma outra coisa, né? Diante desse argumento de dizer que os resultados são espirituais e que não se vê, isso aí é um pouco de desculpa, né? Porque tudo aquilo que cresce espiritualmente jamais é limitado em si mesmo. Tudo aquilo que cresce espiritualmente nunca se esconde. Tudo aquilo que cresce espiritualmente sempre se transforma em atividades pastorais. Então, todo crescimento espiritual sempre produz frutos, sempre produz resultados, sempre produz atitudes pastorais, produz ministérios, produz lideranças,
produz criatividade evangelizadora. Eu vou dizer numa palavra: todo crescimento espiritual produz frutos evangelizadores. E esses frutos, eles aparecem em formas de pastorais, em formas de ministérios, em formas de atividades dentro da paróquia, né? E aqui é que entra a liturgia como a principal fonte da espiritualidade na paróquia.